Meus irmãos, eu estou assustado com muitos jovens e adolescentes e até pregadores da nossa geração, pois a culpa do que vou falar aqui recai muito sobre pastores e pregadores que desprezam o ensino bíblico da palavra de Deus. A palavra pecado é forte, sinistra, séria, mas saiu de cena. Por quê? Ninguém mais peca? Alguém ainda aí acredita em pecado? Temos evitado falar de pecado, pois todos parecem perfeitos, ninguém erra. Se apontar o erro de alguém, ele vai dizer, eu? C.S. Lewis disse certa feita que a barreira que mais encontrava era a falta quase total de algum senso de pecado nos ouvintes. D.A. Carson, em 2001, ele é um estudioso do Novo Testamento, ele afirmou que o aspecto mais frustrante de pregar o evangelho em universidades é o fato de, no geral, os alunos não terem noção de pecado. Irmão, sabe pecar muito bem, mas não sabem o que é pecado. A noção geral de pecado quase desapareceu da sociedade, infelizmente. Esse conceito também tem desaparecido de muitas igrejas. Em muitas pregações, o conceito pecado tem sido trabalhado para não ferir o politicamente correto da sociedade. Pregadores preferem uma linguagem que poupe os ouvintes do impacto dessa palavra pecado. E assim eles usam artifícios retóricos para abrandar o pecado e abençoar o povo. Pode estar até fora dos púlpitos, mas nunca estará fora da Bíblia e nunca estará fora da boca dos pregadores. A gente gosta, pregadores verdadeiros, a gente gosta de condenar os pecados que o mundo comete. Aborto, homossexualismo, assassinato, famosos crimes, né? Do colorinho branco do mundo corporativo. Esses são pecados que a gente condena. Mas os nossos pecados óbvios, orgulho, fofoca, luxúria, amargura, será que a gente não toca mais nesse tipo de assunto? Será que nós já angelicalizamos a gente mesmo? O pecado é uma afronta a Deus. O pecado é uma traição cósmica. O único atributo de Deus elevado a 3 é a sua santidade. Qualquer judeu entende isso, que as 3 repetições na Bíblia dizendo santo, santo e santo, exprime o maior grau possível de santidade. Deus é santo e sua palavra é santa. Pecar é se rebelar contra a sua autoridade soberana, atacar a majestade de Deus. Se alguém comete assassinato, ele quebra a lei de Deus. Mas quando um cristão deixa que as palavras corruptas firam, destruam outra pessoa, esse crente também acabou de transgredir a lei de Deus. Efésios 4:29. Tiago disse que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só, se tornou culpado de todos. Está lá em Tiago capítulo 2. A gente prefere ser culpado de lançar um olhar cobiçoso para uma mulher do que cometer adultério com ela. Mas Jesus disse em Mateus 5 que quem tem esse olhar já cobiçou no coração, já adulterou no coração. É melhor ter raiva de uma pessoa do que matá-la. Mas Jesus afirmou que o que mata e aquele que guarda ira contra seu irmão serão ambos de igual modo julgados. Todo pecado é sério, gente, porque ele infringe a lei de Deus. Na internet eu tenho sido quase que diariamente, às vezes, chamado de falso profeta e enganador. Por quê? Porque eu prego às vezes sobre pecado, confissão, arrependimento. Essa geraçãozinha que só estuda livro de ficção, só ouve pregaçãozinha de pregadorzinho almofadinha, laricas, discordam de temas sobre perdão de pecados e dizem que não há mais pecado depois da vinda de Cristo na terra, porque eles nasceram do sêmen de Deus. Eles são deuses na terra. Eles não precisam pedir perdão de pecado porque Jesus já tirou tudo. Peraí, irmão. Na oração modelo, Jesus ensinou que tem que pedir perdão dos pecados. Mateus 6. Atos 2 e 3, Pedro, cheio do Espírito, prega sermões de arrependimento, perdão de pecado para quem se humilha e confessa. Depois da cura do coxo, em Atos 3, Pedro disse que o coxo não tinha sido curado pela santidade de Pedro, mas pelo poder do nome de Jesus. Paulo disse que para cear, o crente tem que se examinar. Tiago disse que aquele que tem pecado ou que está em pecado, confesse o seu pecado para que seja curado e perdoado. Um pastor sempre convidava os irmãos da igreja para terem uma reunião de oração. Ao invés de orarem sobre as necessidades espirituais da igreja, como o pastor desejava, eles, sem exceção, oravam sempre sobre os pecados da sociedade, aborto, homossexualismo, violência. Por fim, o pastor, assombrado com aquela presunção de todos que estavam ali presentes, o pastor encerrou a reunião
com aquela oração de Lucas 18:13, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma oração que Jesus honrou. John Newton foi traficante de escravo, capitão de um navio negreiro que levava africanos para os Estados Unidos. Por motivo de saúde, ele deixou a navegação e passou a ser um oficial. Estudou teologia, se tornou pastor. Mesmo com tudo isso, ele não esquecia a natureza horrorosa do seu pecado como traficante de escravo. Perto de morrer, ele disse a um amigo: minha memória praticamente foi acusada porque eu me lembro de coisas que eu fiz, mas eu sei que eu sou um grande pecador diante de um grande Salvador. Vocês sabem que Paulo foi cúmplice na perseguição contra a igreja, na morte de Estevão. Ele se envolveu pessoalmente nessas perseguições. 1 Timóteo 1,13, ele confessa que na juventude tinha sido blasfemo, pecador e arrogante, mas no mesmo contexto ele afirma: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considera um grande pecador, reconhecendo o grande Salvador. Só reconhece a necessidade de se ter um grande Salvador, que não esquece que há em si uma grande possibilidade de ser um grande pecador. 1 Coríntios 15, escrito em 55 depois de Cristo, Paulo se classifica como o menor dos apóstolos. Efésios 60 depois de Cristo, no capítulo 3, ele se coloca como o menor dos santos. 1 Timóteo 1,15, Paulo se coloca como o pior dos pecadores. Eles cresceram, se desenvolveram no caráter de Cristo, agindo cada vez mais como santos, queridos. Mas teve um processo que exige maior consciência, maior percepção de seus pecados. A cura dos pecados dessa geração não é frisar a santidade, mas é aumentar a abrangência do evangelho. Agora eu fiz uma postagem esses dias atrás que o pecado também separa Deus de nós. Estão me questionando, querendo me corrigir teologicamente, dizendo: não, pastor, o pecado não separa Deus de nós, separa nós de Deus. Tem que estudar português, né? A prática do pecado, sim, afasta Deus de nós. Deixa eu mostrar. Êxodo 32:33. O que Deus disse? Eu não irei no meio de vocês, eu vou enviar um anjo. Por causa do pecado de vocês. Se eu for entre vós, eu mato vocês. Vai ter Moisés, Josué, Arão. Eu não. Juízes 16:20. Não foi Sansão quem se afastou do Espírito Santo. Está escrito que o Espírito Santo abandonou Sansão. 1 Samuel 16:14. Não foi Saul quem abandonou o Espírito. Foi o Espírito quem abandonou Saul. No Salmo 51, Davi não teme seu afastamento, mas ele teme que o Espírito seja tirado dele sempre, ou para sempre. Atos 7:31, Estevão, narrando a história do pecado do povo, da idolatria, diz que Deus se separou, Deus abandonou o povo. Romanos 5, Paulo diz que justificado pela fé temos paz com Deus. Ok, mas no capítulo 6, como é que ele começa dizendo? De modo nenhum permaneceremos no pecado. Por quê? Porque o pecado separa Deus da igreja, separa Deus de nós. Tiago 4:4 diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ninguém fica perto de inimigo. No versículo 8 está escrito que quem quiser se chegar a Deus, quem quiser que Deus se chegue a ele, que se chegue a Deus reconhecendo os seus pecados e limpando suas mãos. Apocalipse 2:5, o Senhor disse que se a igreja não se arrependesse, ela perderia seu brilho. E qual é o maior brilho da igreja? A presença de Deus. Deus está dizendo: eu vou me arrancar de você, eu vou me afastar de você. Apocalipse 21, a partir do 8. Covarde, traidor, os que cometem imoralidade, os assassinos, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, os mentirosos, vão para o lago de fogo, que é a segunda morte. E o que é a segunda morte, irmão? Total separação de Deus e da sua presença. Apocalipse 22:15. Quem vive na prática do pecado imoral, feitiçaria, assassinato, idolatria, mentira e mais, não viverão na presença de Deus na santa cidade. Não podemos usar o atributo do amor para invalidar o atributo da santidade. Expor um atributo divino em detrimento do outro é infidelidade teológica. Deus é composto em todos os seus atributos. Deus é amor. Mas o único atributo de Deus, como eu já disse e repito, que é elevado a 3, é sua santidade. Isaías 6, santo, santo, santo.
A cruz garante o amor, a santidade garante a presença. Quando eu olho para a cruz, eu entendo, Deus me ama. Mas quando eu busco a santidade na dependência do Espírito, na leitura da palavra, eu digo, eu amo Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.